Fala pessoal, seja bem-vindo mais nesse novo módulo, né? A gente vai falar sobre migrations agora. E é um tópico bem importante antes da gente entrar na parte models, porque é a maneira que a gente vai fazer a estrutura do nosso banco de dados sem ficar alterando o banco de dados em si, né, diretamente, porque isso pode atrapalhar o desenvolvimento. Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem aí um grupo de desenvolvedores fazendo um projeto de 3, 4, 5 ou sei lá, 20 desenvolvedores trabalhando dentro de um projeto e um desenvolvedor específico altera alguma coisa no banco de dados dele lá e não fala para ninguém. Isso pode trazer vários problemas para dentro do projeto. Então o Laravel já criou aqui para vocês a parte do Migrations. Migrations ele cuida exatamente desse problema, que é a sincronizar em múltiplos ambientes, né, de programação a mesma estrutura do banco de dados. Então se alguém faz uma alteração, ele tem que informar para todo mundo. E não só informar, mas de certa forma que o ambiente meu seja atualizado automaticamente, né? Então por isso que a gente tem o Migrations do Laravel. Então aqui pessoal, na parte do Database, na pasta do Database do projeto, dentro do Database vem Migrations. Já vem automaticamente para você criado duas Migrations. E aqui eu vou estar mostrando para vocês elas e vou explanar um pouquinho mais sobre o que é o Migration, né? Então aqui, ó, dentro do arquivo de Migrations, ele começa sempre com a data, tá vendo? Com a data, etc, tará, e vem o nome do Migration. O que ele está fazendo? Aqui ele está criando a tabela de usuário, que é a tabela inicial do banco de dados do Laravel. E aqui ele tem toda a estrutura, ó, se vocês olharem, ó, toda a estrutura de como a tabela vai ser criada. Você não precisa ir lá no banco de dados mais e create table. Você já tem aqui o comando para você poder estruturar a sua tabela. Então se eu tenho esse arquivo na minha máquina, o outro developer também vai ter o mesmo arquivo e ele vai startar o banco de dados baseado nisso daqui. É o que a gente vai aprender nesse módulo, beleza? Então o Migrations ele cuida desse problemão que a gente tinha no passado, que era sincronizar o banco de dados com os outros desenvolvedores do mesmo projeto. E é muito bacana isso daqui porque qualquer alteração você consegue visualmente ver o que foi feito, né? Se uma pessoa for lá no banco de dados de produção, por exemplo, e começar a alterar coisa lá, altera, a gente não tinha noção do que aquilo ali tinha alterado, né? Já com o Migration não, a gente consegue ter um histórico completo das alterações do banco de dados. Isso aqui ajuda muito a gente. E ele tem tanto a parte de migration para cima ou migration para baixo. Isso significa o quê? Que na parte do migration para cima ele começa a executar os códigos na sequência. Então, por exemplo, se eu venho aqui no migration e faço um php artisan migrate, que é aquela parte do comando aqui, ó, aumentar no projeto my second project one. Aqui no PHP Artisan Migrate, eu nem vou fazer Migrate, vou só dar PHP Artisan e dar um Enter. Que se eu digitar Migrate, ele já vai tentar fazer um Migrate e vai dar erro, porque a gente tem que configurar o banco de dados. E a gente vai fazer isso na próxima aula. Aqui a gente tem vários comandos do Migrate. Ó. A gente tem um Migrate Fresh, que ele simplesmente apaga tudo que você tem na sua máquina. Tudo. E cria o banco de dados de novo, baseado nas Migrations que tem no projeto. Um Migration Install, que ele cria um Migration repositório, o Refresh para rodar novamente os Migrations, Reset para poder fazer o Rollback do banco de dados e fazer tudo aquilo, e o Rollback, que é exatamente o Down. Então se você faz um Migration, alguém fez um Migration novo, por exemplo, faz um Migration novo, aqui vai aparecer um arquivo novo. Aí você vem aqui e faz um PHP Artisan Migrate, você vai para frente, você continua o Migration para frente. Agora, se você quiser voltar a Migration, você simplesmente faz um migrate rollback. A gente vai mostrar que volta a migration, a alteração que você fez, para o estado inicial, antes da migration. Então isso aqui é muito bacana e a gente vai ver isso na próxima aula, quando a gente estiver criando a migration mesmo. Beleza? Então isso é o migration. E a gente conclui mais uma aula agora. Até a próxima aula.